Oi, tudo bem? Estamos aqui pela rádio Paranormal.prus, a rádio que alcança o seu coração através da espiritualidade e do amor. Bom, eu acabei de conhecer uma pessoa, o Matheus, e o Matheus parece ser uma pessoa muito especial, tem uma numerologia muito interessante, e eu convidei para a gente fazer o nosso programa de hoje falando sobre a numerologia dele, algumas cartinhas, e aí eu peço para os meus ouvintes se identificar com essa numerologia, poder acompanhar e ver como que eu faço o meu trabalho. O Matheus eu não conheço, ele não... Eu estou acabando de conhecê-lo, né? E acabei de fazer a numerologia dele, então vamos lá. Matheus, aqui é o seguinte. O teu destino, que é a soma do teu nome inteiro, é um 14-5. O 14 é o karma do desapego, significa que você veio aprender a não se apegar, a desapegar de situações. Mas o que rege é o 5. O 5 é o número do estrangeiro, é o número da liberdade, pessoas que não gostam de ficar presas, pessoas que gostam de ser livres, pessoas que precisam viajar. O 5 também é a carta do estrangeiro. E muito cuidado para não ficar preso no apego, porque muitas vezes você se prende a alguma situação, ou de um lado ou de outro, ou positivo ou negativo. E apego é uma questão que a gente poderia falar sobre vários ângulos, emocional, psicológico, material, né? Aí cabe a você entender aonde essa palavra te alcança, onde essa palavra te machuca, onde essa palavra te mostra a dificuldade de você entender. Você sente às vezes um pouco de dificuldade com o desapego ou com o apego? É interessante, eu tenho vivido bastante em vários lugares e assim, acho que à medida que eu vou ficando mais, né, vou tendo mais anos em vida, eu tenho tido menos apego às coisas e vem mais fácil, mas acho porque a vida foi me levando a esse caminho também. Interessante. Você lembra-se quando você era criança, você era uma criança um pouco apegada a algumas situações? É difícil lembrar coisas assim. Eu me lembro de separações com familiares, com pessoas que eram próximas que tiveram que, não de passagem de vida, mas que se mudaram de cidade, né, que foram viver a sua vida, que foi difícil não tê-los perto. E talvez isso começou assim, mas não foi nada intencional, né, que a gente faz, mas hoje, como digo, hoje eu consigo fazer, não de uma forma que eu me protejo, de uma forma ruim, mas uma forma positiva, de que coisas vêm e vão, e eu penso no momento de ter aquela conexão com aquela pessoa, com aquela coisa, e pode te passar. Eu também te convido a, depois, com o tempo, com calma, a tentar entender essa questão do desapego, né? Porque quando a gente fala de alguma questão, a gente sempre olha para o lado material das coisas, né? Mas olha para o interno depois, olha para o inconsciente, olha para a forma do pensamento, talvez isso te traga algum aprendizado para suas buscas futuras, tá? Bom, de qualquer forma, o seu destino é a liberdade. Você odeia estar preso, odeia se sentir preso. O 5 é liberdade. O 5, na verdade, ele é a simbologia do signo de Sagitário. E Sagitário, ele a simbologia dele é o hierofonte, metade cavalo, metade homem. Então, da cintura para baixo, ele é instinto, da cintura para cima ele é espiritualidade, tanto que ele é regido por Júpiter, que é a expansão espiritual, né? E o 5, eu costumo dizer que o 5 ele vai na festa, ele cai na gandaia e no dia seguinte ele pergunta, que merda eu fiz? Sabe? Às vezes ele pode ter esse impulso. Bom, mas a tua lição de vida, que é a soma da data de nascimento, é um 4. Né? O 4 ele é o número da construção, da estrutura. Você veio aprender a estruturar. Em algum momento você tem que criar uma estrutura para a tua vida. Se você sente às vezes uma tristeza, um vazio que aparece do nada e você não compreende bem na tua alma, pode ser essa necessidade de estruturar. Porque o 4, a simbologia dele é o imperador. O imperador ele é um pouco autoritário. E leia-se autoritário de várias formas também. Não no sentido daquela pessoa que só manda e os outros obedecem. Mas às vezes a gente é autoritário com a gente. Às vezes a gente tem que se perguntar isso. Agora, o interessante é que a tua alma é um 55, de novo 5. Só que o 50 é muito, muito, muito interessante. Por quê? Porque o 50 ele tem duas coisas positivas, uma muito positiva e a outra discutível.
A positiva é que ele tem o 0. 0 significa Deus anterior ao mundo, ou a espiritualidade anterior ao mundo, ou a criação anterior ao mundo, que quer dizer proteção divina. Dificilmente vai te acontecer uma coisa ruim. Todas as vezes que você tiver numa situação delicada, você sempre vai sentir uma mão humana te tirando, te libertando. Dificilmente você vai ser assaltado, roubado. Pode acontecer, mas nada vai te afetar. Você vai conseguir sair ileso, porque o 55, o estudo que eu tenho dele é que provavelmente você viveu uma vida passada e você não pôde cumprir a tua missão, ou por medo, ou por constrangimento, ou pela época, tá? Por exemplo, a pessoa, vou dar um exemplo que não tem a ver com você. A pessoa poderia ter nascido na Inquisição e tinha uma ligação com a magia. Dela não cumpriu a magia por medo de morrer queimado, medo de uma fogueira. Então você precisa sempre olhar para a tua história e ver o que te pega, porque você está repetindo uma vida passada. De uma certa forma, você voltou nessa vida para repetir uma coisa que você não fez. Tá? E você tem a personalidade 9, também está vivendo a última encarnação. E é uma vida longa e lenta. Longa e lenta por quê? Longa porque é a última. Lenta, porque enquanto você não resolve o propósito que você tem que resolver, você vai ficar girando em círculo. Então, quando você perceber que você está girando muito numa situação, para e usa toda a sua capacidade de entendimento para você mudar. E você tem a ausência do 8. Numa vida passada você teve muito dinheiro, muito poder e você manipulou as pessoas. Nessa encarnação, você tem muito receio de ter um poder sobre as pessoas. E aí você foge desse poder. Tem que tomar muito cuidado. Eu aconselho você a assinar teu nome. É Matheus Cardoso, como se fala esse? Bointon. Matheus Cardoso Bointon 8. E mentalizar o número 8 como se fosse uma letra. Você vai perceber que se existe algumas coisas que estão travadas, ou consciente ou inconscientemente, a sua vida vai melhorar, vai mudar. É um processo lento, de 0 a 1 ano, se você aceitar essa brincadeira de acrescentar o 8, né? A cor do 8 é o rosa, tá? E a pedra é o quartzo rosa, que é essa pedrinha aqui, tá? Se você gostar, tiver uma ligação, é legal você sempre usar um detalhe rosa, uma roupa rosa. Eu gosto de rosa. Sabe, hoje em dia tem muitas cuecas rosas. Eu sempre falo para os rapazes que têm ausência do 8, que às vezes não gostam de usar uma camiseta, uma coisa assim. Rosa, já usei, né? Eu acho lindo. Você vai perceber que nesse dia você fica mais leve. Esse ano, você está vivendo o ano 4, tá? Esse ano 4 é um ano para você construir alguma coisa, estruturar alguma coisa. Então, muito cuidado, porque as coisas estruturais elas podem acontecer na sua vida. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. De janeiro a 30 de maio é um momento muito mágico da tua vida, porque tem o 11 aqui. Então você está encontrando com a sua cura. Não sei se você está conseguindo ter essa compreensão mental sobre essa cura. Agora, de maio, junho, para ser exato, 30 de maio, junho, julho, agosto e setembro, o segundo quadrimestre desse ano 40 é um 13-4. E o 13 é a carta da morte, não necessariamente uma morte física. Então a tua vida ela pode entrar numa transformação enorme. Pode ser positivo e pode ser confuso, depende. Eu conheço muitas pessoas que perdem o emprego nesse período. Mas por quê? Porque já vinha há muito tempo sem vontade de viver aquilo e aí nesses momentos a vida tira. Então, aquilo, se você não tiver bem com a sua alma, não tiver bem estruturado, provavelmente a vida vai tirar. E a partir de setembro até 30 de janeiro, o último quadrimestre desse ano 40, que vai ser um 14-5, que vai ativar o teu destino. Mudanças e desapegos. Aí você vai ter que trabalhar esse processo. E o próximo ano vai ser um ano 5, e aí a sua vida vai... Então a sua vida já começou por um processo, toda vez que o 5 aparece, a sua vida muda, e você tem que usar sempre a sua sensibilidade para compreender o propósito da vida com você. Sempre que a vida é muito sábia, ela sempre nos protege. Faz sentido? Exagerei? Não, tá ótimo. É bastante informação. Não sei se eu consegui captar tudo, mas consegui pegar algumas partes. A parte do nome do 8 não entendi muito bem, talvez. Eu vou explicar de novo, que é até bom para as pessoas que em casa que têm ausência do 8. Antigamente, quando a pessoa tinha ausência de uma letra, porque assim, as letras que correspondem ao número 8 é o H, o Z e o Q.
Você não tem nenhuma dessas 3 letras e na somatória também não. Então, quando você não tem o número 8, você tem um karma, você tem uma ausência numérica no seu nome. Você veja que você tem o 1, o 2, o 3, o 4, você tem todos os números aqui, menos o 8. Tá? Então, o 8 ele está ligado aos advogados, ele está ligado à verdade, ele está ligado à justiça. E numa vida passada você teve muito poder, muito dinheiro. Vamos supor que você tenha vivido numa época de escravidão e tenha sido senhores de escravos, tenha tido fazenda, e você tenha usado esse poder, e nessa encarnação você voltou com medo. Então, muitas vezes você foge de ter acesso às pessoas, se isola um pouco, exatamente porque você não quer machucar ninguém. E aí é preciso ser tratado isso, porque é um processo que está no seu banco de memória das suas encarnações, né? E aí quando as pessoas têm... E o 8, ele é muito interessante porque muitas vezes ele afeta as pessoas de várias formas. Às vezes ele afeta com dificuldade financeira. Nunca vai faltar o básico para as pessoas, mas elas não conseguem prosperar se for o caso delas. Tá? Então, para cada pessoa acontece de um jeito. Às vezes as pessoas continuam no karma, continuam mentindo, enganando, tal que não me parece o teu caso. Então, antigamente, os numerólogos, eles sempre colocavam uma letra, acrescentavam uma letra no nome, e desde que eu entendi essa técnica, aprendi, eu prefiro manter o nome e colocar o número no final como se fosse uma letra. Então, acrescentar o 8 pode te trazer algumas respostas de 0 a 1 ano, que vai até você se adaptar com o 8 no seu nome. Eu sempre digo para os meus clientes, se você fizer um e-mail novo, coloca o 8. Eu tenho um cliente que ele tem a ausência do 2 e do 8, então ele colocou 28 em tudo, e ele melhorou muito. Entendi. Sabe? Ele é um advogado até aqui do Tatuapé, aquele da bicicleta e tal. E ele melhorou muito, 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 muito. Então eu falo para você, espiritualmente falando, você pode fazer uma tentativa. Se existe algumas respostas, se existe alguma parte do seu pensamento que você não entende de onde vem, para onde vai, talvez acrescentar esse 8 possa te trazer algumas respostas, né? Porque a vida ela é tão interessante, mas ao mesmo tempo é cheia de olhares, cheia de altos e baixos para vários ângulos, né? Bom, foi claro? Deu para entender melhor? Deu para entender. Bom, isso na medida que eu for escrever o meu número, o meu nome, põe o número 8 lá. Você põe o número 8. Eu por exemplo, no e-mail também tu falou, pode ser. Você pode colocar um 8 assim, no final da assinatura, um 8 assim, bonitinho, sabe? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho ausência do 2, então, se você olhar meu passaporte e tal, o 2 está lá bem claro. Né? Legal, entendi. Bem claro. Pelo menos ninguém me matou até hoje. Não, claro que não. Pode ser o infinito também. Pode ser, tá, sim. Outra coisa, as pessoas que têm ausência do 8, eu sempre indico para elas usarem um pingente do infinito. Alguns que gostam de fazer tatuagem fazem a tatuagem do infinito, porque é bem interessante. Pode também desenhar no nome o infinito, sabendo o que é um 8, né? Porque na verdade o karma, ele não é Deus, não é o plano espiritual que te castiga, é as suas encarnações. Então e muitas vezes a gente vem com o karma e a gente não se perdoa. Então quando a gente se perdoar internamente, a vida se abre. E às vezes, sem você querer, sem você entender, você está sufocando alguma área da tua vida e para você tá normal, porque você não tinha aquela compreensão, aquele olhar. E a partir do momento que você tem esse acesso, quer dizer, você poderia conhecer 1000 pessoas hoje, mas você conheceu a mim. Sim. E eu tô aqui falando sobre isso. Claro, isso aí é a vida, né? Então, faz parte do processo. Exato, todo, claro. Né? Então, é um momento de você... Eu tô sempre aberto para as coisas que coloca. Bom, agora, eu também sou tarólogo e tal, e eu vou... Tá aí essa? Eu vou jogar aqui e vou pedir para você cortar o meu baralho, que eu vou tirar 7 cartas falando sobre o Mateus, sem H. E você vê que interessante? O H é um 8. Se você tivesse o H no nome, teria resolvido essa questão. Claro. Tira 10. Tira 7. 7. Vou pra cá, né? 4, 5, 6, 7.
Primeira carta, o envelope. O envelope fala que tem muita coisa ainda que você precisa conhecer. O anel fala de relacionamentos, fala de união, fala de parcerias, não só no campo afetivo, como de vários outros aspectos. O anel também ele representa um presente, um ganho que você teve. A casa significa estrutura. Anel, casa, estrutura, envelope. O cão, lealdade. Você é uma pessoa muito leal, porque você vem como cão. Na carta do cão eu sempre marco os amigos e o anjo da guarda da pessoa. E é uma carta que a Márcia, que é uma artista plástica, desenhou, e quando a gente conversou, eu queria muito essa carta. Você veja que tem uma casa, o cão na frente e a porta está aberta. Significa que você tem para onde voltar, você tem para onde entrar, você tem o que fazer, você não tá... Você viaja, mas você sempre pode voltar, entende? Aí vem a raposa. A raposa fala que você tem um lado misterioso assim, no mundo. Não sei se você tem essa compreensão. A raposa está sempre em cima de uma montanha esperando a hora certa de invadir o galinheiro ali, né? e tal. Mas ela só faz quando ela tem quase certeza que ela não vai ser pega. Então a raposa, ela fala que às vezes a pessoa é um pouco lenta, demorada, porque tem alguns fantasmas que estão internos, alguns medos interiores, e aí ela se defende, porque no fundo, como a gente está falando do humano, no caso que é você, e a raposa é uma simbologia, a raposa ela ataca porque faz parte da raça, mas o humano, por que ele ataca? Porque ele tem medo e porque ele não tem consciência. Então quando a gente adquire a consciência enquanto humano, a gente entende o que a gente está caçando, o que a gente está buscando, né? A outra carta é a montanha. A montanha fala da solidão, da solitude, fala de viajar, fala de ficar sozinho, de meditação, mais de solitude do que de solidão. E é uma carta muito interessante. Você vê que a pessoa está aqui no meio dessa água cristalina lavando o rosto, né? Porque o rosto traz o pensamento, e a gente existe porque pensa porque existe, é resultado do nosso pensamento, né? Então aqui tem uma simbologia muito grande. E a terceira é a menininha pegando a maçã na árvore da macieira, e aí você tem que se perguntar: o que será que eu não estou conseguindo enxergar, ou não quero enxergar, ou não consigo enxergar? Porque tem um monte de maçã pronta para colher. Então, o que fala sobre você? Que você ainda tem alguns conhecimentos para fazer, você tem uma estrutura para viver, você tem uma bondade no coração, é uma pessoa com uma tendência pura, mas tem um instinto também, tá? As duas coisas, eu não digo que se equivale, até porque eu não considero a raposa uma questão má, mas eu acho que é algum instinto seu que você precisa entender. E a montanha fala que tem a ver um pouco com o 8. Você tem tanto receio inconsciente de magoar alguém que você se esconde. Você se isola um pouco em algum momento. E aí a pergunta que fica é o que você não quer enxergar, o que você não está enxergando, né? Bom, vamos lá. Agora que a gente perguntou isso, eu te pergunto: você quer fazer alguma pergunta específica, alguma coisa legal assim, sobre o que a gente está falando, sobre você, sobre viagem? Porque eu sei que você viaja muito. Certo, eu não tinha pensado em uma pergunta específica. Mas vamos ver sobre as viagens, é o que mais vem pela frente nas viagens. Ok, então vamos lá. Eu peço que você corte uma vez, e aí você vai escolher mais 7 cartas. A sua formação de trabalho qual que é? Ciências de computação, fui desenvolvedor de software. E você trabalha com isso o tempo todo ou tá parado? Eu parei em agosto do ano passado. Na realidade foi em abril do ano passado. Já fez um ano que eu saí do trabalho para viajar, e com o intuito de conhecer, mas não só turístico assim, mas para conhecer o lugar, as pessoas, e conhecer também um trabalho de ajudar. Eu faço às vezes um trabalho voluntário onde eu tô, mas essa conexão com as pessoas que é importante. Eu acho que ajudando as pessoas que estão procurando uma maneira muito boa de se conectar e de entender as necessidades, tanto delas como minhas também. Então tem sido bastante disso, de conhecer o lugar e as pessoas. Perfeito. Então vamos lá. A pergunta foi sobre viagem, então vamos ver. Olha, as nuvens, o envelope, o caixão.
As nuvens, o envelope e o caixão. As nuvens quer dizer que as coisas vão acontecer e vão passar muito rápido. Uhum. O envelope fala que tem alguma informação que você ainda não tem e que de alguma forma vai abrir. E o caixão significa que é um momento de enterrar algumas coisas e renascer outras. O caixão, ele tanto representa a vida como ele representa a morte. Mas a gente não está falando de alguém que morre, a gente está falando... quando eu faço uma limpeza em casa, por exemplo, eu tiro roupas, tiro armário, tiro coisas, limpo papéis, eu estou matando uma situação e estou renascendo a minha casa. É mais ou menos isso. Jogando fora, enterrando o que eu não preciso mais. Certo, tá? claro. Então, aqui fala exatamente sobre isso. As suas viagens, elas falam um pouco de morte, mas não é morte física. É como se você estivesse procurando algo no seu inconsciente, sabe? Aí vem a torre, muito solitário. Muitas viagens são muito solitárias e provavelmente você fica em alguns lugares que a solidão é maior do que o ser humano precisa. E não quer dizer que é bom ou ruim, tá? Mas a torre fala que mesmo que você esteja no meio de uma multidão, você se isola. Você tem essa capacidade de ficar solitário ali na sua solitude. Aí vem a cruz. A cruz fala que os caminhos não estão fechados. Você tem caminhos abertos o tempo todo. E aí vem a nuvem escura. Fala que algumas viagens não vão ser boas. Alguns lugares vão ser péssimos. E alguns momentos vão ser tristes. Tá? Mas que... você já está habituado com esse altos e baixos. Até porque não dá para ser feliz o tempo inteiro. Exato, né? claro. Então, se a pergunta é a viagem, aqui eu digo para você, essa próxima viagem que vai começar agora, não sei exatamente quando, ela vai ser diferente. E vem cartas aqui que pedem muita reflexão, que alguma coisa vai estar diferente nessa viagem. Eu não sei te dizer o que. Você vai descobrir ao longo do percurso, tá? Mas a nuvem, ela vai mexer muito com a sua vida. A torre, ela vai mostrar você se sentindo um pouco sozinho. E aqui termina com a carta do pensamento, né? Ah, esse é pensamento. A carta do pensamento. Se você ver, tem um trevinho aqui, né? É uma carta que ela tanto representa caminhos abertos como ela representa obstáculos. Depende da hora, do momento. Só que a cruz mostra que todos os caminhos te levam a algum ensinamento, né? Mas esse segredo aqui, eu vou pedir para você puxar uma carta pra gente ver se a gente consegue revelar um pouquinho esse segredo. Vamos ver se a carta... Porque a carta às vezes não quer falar, sabe? Entendi. Ela tem autonomia, coitada. Aí mostra uma pessoa feminina, tá? Você tirou uma mulher. Então, tem a ver com uma mulher, tem a ver com o lado feminino das coisas, tem a ver com o seu lado feminino. E aí você leva para o caminho que você entender, que tem que entender. Mas é isso. Agora, eu vou tirar 3 mensagens para você, que nosso tempinho está acabando, uma pena. Eu adoraria aprofundar. Adoraria aprofundar. Eu costumo dizer assim, quando eu atendia muito presencial, né, as pessoas iam no portão da minha casa e eu não gostava de saber nada, assim. O primeiro impacto que eu tinha era maravilhoso porque eu não estava influenciado por nada, eu deixava fluir, sabe? Corta uma vez. E escolhe 3 cartas. Vamos lá. Primeira mensagem do Ho Oponopono. Lono significa consciência do que está acontecendo comigo. Nesse momento eu posso compartilhar amor. Significa consciência do que está acontecendo comigo. Nesse momento eu posso compartilhar amor. Segunda, Uhane significa personalidade / ego, que compõe a alma, não gera ideias próprias, pensamentos, sentimentos e ações. Significa personalidade ego, que compõe a alma, não gera ideias próprias, pensamentos, sentimentos e ações. Terceira, Rai, água, tudo está claro e limpo.
Água. Tudo está claro e limpo. Significa consciência do que está acontecendo comigo nesse momento. Eu posso compartilhar amor. Significa personalidade, ego, que compõe a alma. Não gera ideias próprias, pensamentos, sentimentos e ações. Água. Tudo está claro e limpo. Bom, eu quero te agradecer, obrigado por participar, foi muito bom te conhecer, e quero avisar os meus clientes que eu continuo atendendo em São Paulo, online, para quem quiser, e pedir para não esquecer do Janela do Cotidiano. Os podcasts estão cada dia mais falando de amor, de sentimentos, e é isso, terminamos aqui pela Rádio Paranormal.plus, a rádio que alcança o seu coração. Hoje a gente teve essa visita ilustre do Matheus, sem H, uma pessoa muito especial, e é isso, meu axé a todos, muito obrigado.